Vamos a mais um Momento da História! E hoje quem vai contar a história é a Tia Regi. Vamos contar até 3 para entrar a história. Vamos lá no 1, 2, 3! A história que a Tia Regi vai relatar hoje é da nossa Bíblia Sagrada. É uma história muito especial que desde o Antigo Testamento vem falando dessa história, vem anunciando a chegada do Messias. O que é Messias? Messias é alguém ungido, autorizado, ou separado para um serviço especial. Já no Antigo Testamento, como a Tia Regi disse, em Isaías 7,14 já anuncia a chegada do Messias. Vamos ler com a Tia Regi? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome Emanuel. Uma jovem dará à luz a um filho. Olha, isso já dizia lá em Isaías 7,14, que é no Antigo Testamento. E tem mais uma revelação muito importante para a história de hoje. Em Miqueias 5,2. Vamos ler? O que diz em Miqueias 5,2? O que será que nos revela dessa história que a Tia Regi vai contar? O Senhor Deus diz: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Olha aqui Miqueias agora revelando o lugar. Que lugar? Belém! Isso mesmo. Qual será que é a história de hoje? Você já sabe? Hoje a história é de 2 jovens. 2 jovens que moravam numa cidade na região da Galileia, em Nazaré. Será que você sabe de quem a Tia Regi está falando? É do José e da Maria. Eles moravam em Nazaré. E este casal, eles estavam noivos, prestes a casar. Quando um dia a Maria, que estava lá sentadinha, apareceu para Maria um anjo. E o anjo que apareceu para Maria com um recado muito especial falou para Maria que Deus havia achado muita graça nela e que no ventre dela seria gerado um bebê e ela colocaria o nome dele de Jesus. A Maria ficou espantada, até às vezes com medo, Mas o anjo disse para ela: não temas, Maria, o Senhor é contigo. O José, ele ficou também apavorado, porque ele era um homem muito certo e ele pensou em abandonar Maria, correr de Maria. E pensando nisso, sabe o que aconteceu com José? Ele dormiu. José dormiu. Quando ele dormiu, um anjo apareceu para o José e falou para ele que ele tinha que receber a Maria como sua mulher e cuidar dela e do bebê. E era para pôr o nome do bebê de Jesus, porque Deus havia colocado no ventre dela o menino Jesus. O José, então, acorda e foi receber Maria e cuidar da Maria como o anjo havia lhe pedido. Passados uns dias, naquela cidade, surgiu um decreto, isso mesmo, uma ordem. E essa ordem dizia que todos tinham que viajar para outra cidade, na cidade a qual tinham nascido, para poder se alistar.
E eles foram então lá se registrar. Naquela época era o imperador romano César Augusto quem fez esse decreto. O José e Maria, olha, Maria já estava prestes a ganhar o bebê. Eles pegaram então e foram obedientes. Foram para a cidade onde eles tinham nascido, que era Belém. E eles foram caminhando, era longe. E a Maria e o José naquele caminho. E quando eles chegaram lá na cidade para poder se alistar, os dois já estavam muito cansados, muito cansados. Só que encontrou tudo lotado, porque tinha muita gente lá em Belém. Todo mundo que nasceu lá estava lá. E o José e a Maria então estavam lá. Olha lá, gente, chegou e não tinha onde ficar. Mas eles precisavam de um lugar seguro, porque Maria estava cansada, estava gestante, né, criança? Estava com barrigão, esperando um bebê. Foi aí então que eles encontraram um lugar, um estábulo para ficar. O que é estábulo? Um lugar onde ficavam os animais. Então eles foram passar a noite nesse lugar. Sabe o que aconteceu? Naquela noite escutaram um chorinho de criança. Jesus nasceu! E a Maria enrolou ele então em lençóis, nem em pedaços de pano. E não tinha onde pôr Jesus, porque lá era lugar onde ficavam os animais. Então o que eles pegaram? Pegaram um coxinho onde davam alimento para os animais, olha só, e colocaram Jesus num coxinho para ele descansar. E a Maria e o José então ficaram lá com Jesus. E eles lá cuidando de Jesus, olha só que gostoso. Jesus havia nascido. E ali perto, crianças, numa colina, havia uns pastores. Sim, eles tinham passado a noite ali no campo, cuidando das ovelhas, porque estava muito calor. E eles deixaram as ovelhinhas soltas, olha só. Quando de repente os pastores avistaram um anjo. E eles ficaram temerosos, assustados. Olha só, o anjo lá com eles. E o anjo veio falar o quê? Que havia nascido Salvador, que era para eles ir lá em Belém. E depois que ele deu a notícia, apareceu vários anjos louvando ao nome de Deus pelo Filho de Jesus ter nascido. E eles foram até lá onde estava Jesus. Foram, olha, pegaram e foram lá adorar Jesus. Olha aqui, ó, os pastores foram até Jesus adorá-lo. E também, crianças, olha como Jesus era muito importante. Ali próximo também tinha os reis magos. E os reis magos estavam lá quando de repente uma estrela apareceu no céu e levou eles até onde Jesus estava. E eles também o adoraram e ainda levaram um presente. Levaram para ele mirra, incenso e ouro, porque era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores que havia nascido. Viram só como foi o nascimento de Jesus? Que maravilhoso, né? Que importante esse nosso Jesus. Mesmo não tendo aonde os pais dele, ali, o José e a Maria, se hospedar, Deus preparou um lugarzinho reservado para ele e mandou pessoas lá para poder dar boas-vindas a Jesus. Você já visitou o bebê quando nasceu? É muito gostoso, né? Essa é a nossa história de hoje, do nascimento do nosso Jesus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique com Deus e até o próximo momento da história. Tchau!